O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 15 de agosto de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vai diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque hoje é sábado, e sábado é dia de se hidratar com uma deliciosa geladinha, uma geladinha que sai direto da geladeira do Naldo, o Fred Mercury Caiçara. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, proteger a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao estudo deste livro aqui. A história original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, em que por meio do mestre Ryu Hokawa nos chegou a mensagem espiritual do escritor japonês Yonosuke Akutagawa. E hoje trataremos do inferno, sim. A gente tem que entender o seguinte, o inferno é um conceito. É um pouco estranho pensar no inferno como um conceito, principalmente porque por muito tempo o inferno foi infantilizado para assustar a criança, aquele negócio do inferno pegando fogo, o capeta com tridente lá, mexendo num caldeirão, aquela conversa mole lá, isso é ruim, que eles coloquem tanta besteira na cabeça, principalmente de criança, mas a questão é que o inferno é um conceito, e para chegar a essa conclusão, a gente tem que iniciar de um ponto, entender a questão do mal e a questão do mal em si. Para ilustrar isso, eu vou utilizar algo que foi muito bem explicado na série Lúcifer. Não sei se vocês se lembram da série Lúcifer. Fantástica, genial. A primeira temporada. Dali para adiante, esquece. É igual o que fizeram com a série do Exorcista. Fantástica a primeira temporada. O resto, meu... Mas por que isso acontece? Vamos entender antes de seguir. Porque para uma série ter uma segunda, uma terceira temporada, ela precisa do quê? De audiência. A audiência é uma quantidade maior de pessoas assistindo. E aí o que eles fazem? Eles querem agradar a muita gente. Pode ver que as séries elas vão ficando infladas, começa a encher de gente. É gente daqui, gente dali. Chega uma hora que você nem lembra mais quem é quem lá. E aí a narrativa se perde porque eles têm que começar a justificar o salário do ator. E tem que fazer capítulos explicando o que aquele ator está fazendo ali. É um negócio muito chato, mas é uma realidade. E eu vou dar um exemplo disso, essa questão de querer agradar a tantos, um exemplo meu, um exemplo doméstico.
Eu sempre anuncio esse livro aqui, ó, A Máquina da Verdade. É um livro que eu escrevi para adolescentes, um livro infanto-juvenil e tal. E quando eu o fui lançar, eu quis fazer uma experiência, não lançá-lo pelo clube de autores. Eu fui atrás de algumas editoras e em uma das editoras, o editor falou, eu vou dar o manuscrito para uma psicóloga ler e avaliar, para ver se não tem nada que ofenda a moral e os bons costumes, que seja ofensivo para uma criança. Tudo bem, o livro não tem palavras de baixo calão, não tem nada que remeta a coisas que não condizem com a idade da criança. Tudo bem. E aí a cidadã chegou para mim, não, senhor Matheus, aquela voz anasalada, não sei porque psicóloga tem voz anasalada, mas normalmente elas têm, porque elas fumam muito, né? Senhor Matheus, você tem que fazer a seguinte alteração. Tem 4 meninos, os 4 meninos são corintianos. Você tem que pôr um torcendo para cada time. O senhor faz isso? Eu falei, não. Eu falei, esquece, deixa para lá. Porque essa é a ideia, de querer agradar a todos, fazer uma coisa inclusiva. Daqui a pouco eles vão falar que o moleque tem que ser filho de traficante, o outro tem que ser autista, o outro tem que ser menina que virou menino, ou menino que virou menina. É aí que começa o conceito woke, é aí que nasce. Veja o que fizeram com a Branca de Neve, e o que fazem com os demais filmes aí, com os personagens históricos aí. É daí que nasce. E eles se valem do quê? Porque da vontade que o cidadão tem de publicar um livro, publicar um texto. É uma covardia. Porque às vezes o cara, naquele afã de publicar a coisa, ele aceita isso e acaba estragando uma bela obra. Mas voltando para a questão do Lúcifer, o que o Lúcifer falava, principalmente nessa primeira temporada? Que ele não trazia o mal, ele trazia a punição. A luz dele não é para iluminar o mal, mas é para mostrar a punição, o caminho que o pecador irá percorrer até a salvação. Por isso que o inferno é uma coisa conceitual, mas trataremos disso mais na sequência aí. Vamos ao texto de hoje, conversaremos no decorrer dele. No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, há a mensagem espiritual de Ryunosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Durante a mensagem, o entrevistador faz a seguinte observação: ouço muitas descrições detalhadas do inferno, como o inferno das crateras, em forma de tigela no Japão, mas acho que a descrição do inferno no contexto cristão não é muito clara. Ao que Akutagawa disse que Jesus só conseguiu ensinar durante 3 anos e não foi possível falar sobre o mundo espiritual com grande profundidade. Nota, Cristo não falava com místicos, e sim com neófitos. Neófitos da pior espécie, diga-se de passagem, dado que eles não tiveram que começar do zero, mas de trás do zero. Sim, se vocês se lembram da Bíblia, os apóstolos dele eram pescadores. Gente que nem se sabe se era alfabetizada. O mais inteligente deles era o Judas, e aprontou o que aprontou. Mas a questão era a seguinte: Cristo estava iniciando a missão dele aqui, missão dele que é uma missão para o futuro. Começa lá e chega cá, 2026. E ele precisava o quê? Primeiro, criar um grupo poderoso, uma massa crítica para difundir o ensinamento dele. Difundir o ensinamento dele.
Por isso que ele fala muitas vezes, é, ele fala muitas vezes em parábolas. Até um perguntou, por que você fala em parábolas? Porque se eu for falar diretamente da coisa, vocês não vão entender. Eles não vão entender. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. O Caibalion, de William Walker Atkinson, que trata das 7 leis herméticas. Ele não poderia falar das 7 leis herméticas com eles que eles não entenderiam nada. Mas falou indiretamente, porque o misticismo funciona por meio das 7 leis herméticas. E a partir daí iniciou-se o ministério deles, cada um foi para um canto e chegamos aonde chegamos. A gente tem que entender que houve uma queda espiritual forte, existia um grande conhecimento anterior do Egito Antigo, conhecimento forte, um conhecimento do qual esses apóstolos não tinham formação, que era a Cabala, que muitos chamam de misticismo hebreu ou judeu, e na verdade é um misticismo egípcio, que Moisés, que era um príncipe, era versado na arte da Cabala, ensinou os sacerdotes levitas. Então, é esse o ponto. Tinha um conhecimento muito amplo de Atlântida, dos gregos, dos romanos, muito amplo, que ficou ainda, existe esse conhecimento até hoje lá. Contudo, o conhecimento dessa linhagem hebraico, judaico, cristã, islâmica, o conhecimento que eu falo, da base da pirâmide hierárquica, é muito ralo. E aí, com o desenvolvimento, aconteceu aquilo que consta no Alcorão. No Alcorão, Muhammad fala: Deus sempre envia de épocas em épocas um alvissareiro, um líder religioso, com um livro, um manual de instrução. Para quê? Para que seja todo esse conhecimento da vida espiritual, da espiritualidade, todo esse misticismo seja desenvolvido durante o correr das eras. Por exemplo, temos como exemplos o próprio Muhammad com o Alcorão, a Madame Blavatsky, os livros dela, a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, Allan Kardec com os livros dele, William Gray, O Ensinamento do Sangreal, Mestre Rio Rocal com os livros das leis dele. Então é assim que a coisa vai se desenvolvendo. Ok? Mas vamos avançar um pouquinho mais para entender. Voltando, em vez disso, continuou Akutagawa, ele ensinou sobre a vida humana, ensinou amplamente que devemos crer em Deus. Claro, ele realizava rituais para combater Satanás e fazer exorcismos, também curava doenças e operava milagres, mas, por ter tido pouco tempo, não conseguiu ensinar tudo. E aqui só para vocês terem uma ideia melhor da coisa, você pega tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica. Eles exercem o misticismo. Male, eles exercem, que eles fazem bênção, rituais de cura por meio de benzeção, rituais de exorcismo, o rito do sangreal, que é a comunhão, o corpo e o sangue de Cristo. Eles têm um certo misticismo. É pouquinho, é rastaquera, mas é um misticismo. Eles exercem um pouquinho isso. Por quê? Porque eles se baseiam somente na Bíblia. Eles acham que a Bíblia é verdade absoluta. Não. A Bíblia é parte de uma verdade absoluta. É um pequeno fragmento de uma verdade absoluta. No Japão, falam sobre crateras infernais em forma de tigela. Há um inferno que se parece com a cratera de um vulcão, onde muitas pessoas se contorcem de dor. Em lugares sem vulcões, como a Sibéria ou região do norte, existe um inferno de gelo, um lugar onde você fica preso no gelo ou soterrado pela neve de uma montanha. Há casos em que icebergs se aproximam de ambos os lados e a pessoa sente medo de ser esmagada. Assim, dependendo da região, o inferno pode variar um pouco. Ou seja, o inferno é um conceito inerente à cultura de cada qual, uma forma pensamento criada por cada ser vivente. Por isso, uma das razões para que a pessoa passe pelo plano temporal é para que aprenda a pensar. Sim, nós temos duas funções principais aqui, tem várias, mas uma delas é cumprir a missão
e a outra é aprender a pensar. Se a pessoa fica pensando em besteira aqui, quando ela vai para o plano atemporal, que é o plano do pensamento, se imagina a desgraça que aquilo é lá. E o inferno é um conceito, é um conceito por causa disso. Ele está inerente aos valores, às crenças de cada um. Por exemplo, você pega um cara que é sadomasoquista, pode apanhar. O inferno dele não é apanhando, o inferno dele é com gente fazendo carinho nele, dando beijinho, tratando que nem um docinho. Esse é o inferno do cara. Esse é o inferno dele. Mandar ele pro inferno e ele vai ficar apanhando, o cara vai ficar feliz da vida. É igual tem um capítulo dos Simpsons, que é da Casa da Árvore. Os Simpsons tinha um capítulo de Halloween, que era de contos da Casa da Árvore. E num deles o Homer vai pro inferno. E o Satanás resolve punir o Homer Simpson o fazendo comer rosquinhas. E o Simpson estava comendo rosquinha feliz da vida. O Satanás está olhando, ué, ele está gostando? Claro. Você vai puni-lo fazendo ele exercer a atividade que ele mais gosta do mundo, que é comer rosquinha, meu. É o que eu falei, o cara morreu, o Satanás vai mamar. O inferno seu vai ser um alambique. Vai ser uma cervejaria. Você vai ficar lá bebendo cerveja por toda a eternidade para você se arrepender de beber cerveja. Não faça isso. Não faça isso. Mas vamos lá. E quando ela é teimosa, me pergunta Miriam Big Pig. No site Kengonshu Shokanji, de um templo budista ligado à seita Kegon, publicado foi o artigo alcunhado de Os 8 Grandes Infernos, sim, por falta de um tem 8. Lendo-se que acredita-se que nós transmigramos através do ciclo das reencarnações pelos 6 reinos, o do inferno, dos espíritos famintos, animais, asuras, humanos e seres celestiais. Atualmente vivemos no reino humano, mas não há garantias de que retornaremos a ele em nossa próxima vida. Pois nossas ações em vida são julgadas pelo grande rei Ema, que determinará o nosso destino. Nota, Ema é uma espécie de Anubis nipônico. De volta aos infernos, o inferno da ressurreição é o inferno onde caem aqueles que cometeram o pecado do homicídio. Do homicídio, não tem inferno do feminicídio. O inferno desses analfabetos que inventam essas bostas de feminicídio é uma escola para eles aprenderem a língua portuguesa, aprender latim, para largarem a mão de serem burros. Homicídio não é assassinato de homem. Por isso você não precisa de feminicídio, precisa de assassinato de fêmea. O inferno dessa gente é uma sala de aula para aprender português, aprender latim, para largar a mão de ser burro. Vamos lá. O inferno da ressurreição é o inferno onde caem aqueles que cometeram o pecado do homicídio. Não há diferença no tamanho da vida. Por isso, matar qualquer criatura viva fará com que a pessoa caia neste inferno, onde aguarda por punições como ser forçada a caminhar sobre uma montanha de agulhas e ter o corpo esmagado sobre rochas de ferro incandescente. E, à medida que se desce para os infernos seguintes, o tempo de pena e os tormentos aumentam 10 vezes a cada nível. Não seja burro. Pois há o inferno, depois há o inferno da linha preta, que é o inferno onde vão aqueles que cometeram o latrocínio. Nota, a linha preta se refere a uma guia de corte, para que os pecadores sejam perfeitamente fatiados. Então, há o inferno do esmagamento, que é o inferno para onde vão aqueles que, além do latrocínio, também cometeram o pecado do adultério. Sim. Quando eu defendo a poligamia, tem gente que reclama, poligamia... A ideia da poligamia é que o cara não cometa adultério. Olha para onde o cara vai? Inferno do esmagamento. Sendo que ele também é conhecido pelo nome alternativo de inferno da compressão. Porque nele há vários tormentos
como de ser perseguido por carcereiros em direção a um vale onde as montanhas se fecham de ambos os lados para esmagar o pecador, ou ser triturado em um almofariz. Vendo, meu? Atenção agora. Além disso, belas mulheres aparecem no topo de árvores cujas folhas são lâminas, fazendo com que os pecadores se cortem ao irem desesperadamente ao encontro delas. Já imaginou, meu? O cara tá lá louco, lá vê aquela mulher linda em cima de uma árvore, fala, eu vou dar uma. E a hora que vai subindo é só lâmina, cortando o cara, decepando o cara de tudo que é jeito. Tá vendo? Aí o Mamá tá me perguntando, mas você tá falando de 8 infernos, se não for que o inferno é conceitual, é um para cada um, sim. Mas a gente tem que entender o seguinte, existe o local, a quarta dimensão que é chamada de inferno, ele se alterna. Esses 8 infernos são formas, pensamentos em comum. Você vê, por exemplo, há um inferno para quem cometeu homicídio, para quem cometeu latrocínio, para quem, além de ter cometido latrocínio, ainda cometeu o adultério, ou seja, existem padrões de inferno, ou seja, são padrões de punição, porque a gente tem que entender o seguinte, nem todos os crimes são iguais. A punição, isso é uma coisa curiosa, quando a gente fala de lei, de lex é princípio. A lei ela não é o fim, ela é um princípio. Por isso que as pessoas precisam entender bem isso. Ela é o princípio que ela vai permitir que se teça a trama do tecido social. Então, nós não estamos aqui na questão da sociedade vigente, do plano temporal. Essa é uma questão do plano atemporal. Lá também tem suas leis, seus princípios. E se estabelece o quê? Leis unânimes. Isso está, por exemplo, nos 10 mandamentos. Não matar. Não mate. Ok? Não matar é um princípio. Engloba tudo. Engloba não cometer suicídio, não fazer aborto, também não ser morto, não deixar que um maluco mate também. É uma questão muito interpretativa, por isso que é um princípio. Ok? Não roubar. Não interessa o tamanho do roubo. Interessa é não cometer o roubo. Claro que a pessoa vai sofrer a punição dentro do limite dela, que você pega por um roubo famélico. Ela vai ser julgada, ela cometeu o roubo, mas vai se dar um desconto aí. Contudo, tem crimes, caso, como ele diz aqui na questão do homicídio, não há diferença no tamanho da vida. Por isso, matar qualquer criatura fará com que a pessoa caia nesse inferno. Ou seja, há crimes que não tem tamanho. Não interessa se você matou uma criança ou um velho. Você tirou uma vida. Aí nós entramos na questão do direito natural, o direito à vida. Que é um direito de cunho atemporal. Ele vem do outro plano para isso. Por isso que matar é um crime. Adultério. Não cobiçarás a mulher do próximo. No caso aqui, o adultério está ligado ao latrocínio. Você vê que tem o assassinato, o roubo junto do assassinato e o adultério junto. Ou seja, o cara que cometeu esses crimes aí tem que ir para o inferno mesmo. A gente tem que se livrar de uma desgraça dessa. E aí, ele vai ficar lá para sempre, Mamá? Não. Ele vai ter uma hora que ele vai ter que começar a se emendar a partir de lá. Aí ele vai entrar vai retornar ao ciclo reencarnatório. Que ele vai cumprir a missão dele aqui que ele não cumpriu, e provavelmente, pelo mal que ele cometeu, ele vai ter que reparar uma dívida. Os caras chamam isso de karma, mas eu entendo isso como um
reparar uma dica, porque às vezes ele pode matar uma pessoa, ele não deixou aquela pessoa cumprir a missão dela, ele vai ter que vir para ajudar aquela pessoa a cumprir a missão dela. E muita coisa para ser feita aí. Então, o inferno é conceitual na ideia de que o sofrimento é inerente aos valores do pecador. Ok? E trataremos dos outros infernos no próximo programa da série. E por aqui eu encerro o texto de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Eu já mostrei para vocês, a começar por este aqui, A Máquina da Verdade, onde nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, e não tem cultura oco aqui que eu não deixei. Psicóloga, Rafael Matheus, pensa bem, pensa bem. Eu não preciso pensar bem, eu penso rápido. Ok? Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, sim, vocês contribuírem com o Cuesta. Aí tem o link com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, e o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem os links do Cuesta no Getter, o nosso canal no Getter, e no WhatsApp. O WhatsApp, sim, é o nosso canal mais estreito de comunicação. E aí, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Vai lá tomar uma breja em companhia do Fred Mercury Caissara. Fred Mercury por quê? Pergunta para ele. Porque o Naldo, ele não é cantor? Ele canta lá. Fred Mercury cantava. Fred Mercury tinha bigode? O Naldo deixou um bigodão nessa época. Hoje tá sem, eu não sei. Falou que ia deixar o bigode. E terceiro, o Naldo é São Paulino. Então, está tudo explicado. Vamos lá. E na sequência, atenção, Denilson, todos os carros. Próximo evento, o Grande Conflito, Ísis e Osíris, no sábado, dia 22 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 22 de agosto de 2026, às 18 horas, o Grande Conflito, Ísis e Osíris. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!